Então, pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Emerson Lopes, daqui da Casa do Pai. E hoje, com muito prazer, graças ao Senhor, mais um projeto iniciando, é o nosso podcast Na Mesa com o Pai. E hoje não poderia ser diferente, né? Dando esse passo direito, iniciando esse projeto, graças a Deus, com pessoas que abraçam tudo que a gente traz para esse ministério, projetos que podem agregar para a igreja. E hoje nós trazemos aqui hoje duas pessoas, sabe, que não teria como ser outras pessoas para iniciar esse projeto, sabe? E sem mais delongas, vamos para a nossa intro e a gente já volta. Estamos aqui hoje com nada mais, nada menos que duas pessoas que espiritualmente têm muitas experiências e eu acho que eles vão passar muita coisa para nós hoje, neste dia, neste vídeo. Estou aqui com o pastor Jordão, com o pastor Adílio. É uma honra poder dar esse pé direito início, né, desse projeto, apresentando vocês, entrevistando vocês. É uma honra enorme para mim, né, poder estar iniciando esse projeto junto com a mídia da igreja, graças a Deus, esse ministério abençoado que o Senhor nos deu, que vocês abraçam, toda vez que a gente traz alguma coisa, vocês abraçam e sempre incentivam então com a gente, e não foi diferente com esse projeto. Então, só agradecer vocês estarem aqui, não poderiam ser outras pessoas, né? Então, vamos lá, eu queria começar com o pastor Adílio, o patriarca dessa família. Pastor Adílio, primeira pergunta aí, eu queria começar entender um pouco sobre a história do Senhor, o pessoal poder entender, o pessoal de casa, o pessoal da igreja, alguns não conhecem, né, a história de vocês. Como é que foi o início do seu ministério? Foi difícil? Já veio de berço? Como é que o senhor descobriu o chamado do Senhor? Paizão, foi interessante, né, que falaram que meus pais contam, quando eu nasci, né, tinha um pastor lá em casa, tinha tido um culto lá na roça, né? E ele falou, quando eu nasci, ele falou que ele me botou o nome e profetizou que eu ia ser pastor. Eita, nós somos 11 irmãos, fiquei lá embaixo, né? E isso foi, passamos, fomos criados na igreja. Uns 12 anos mais ou menos, me desviei da igreja, fui para o mundão, mas com 30 anos o Senhor me resgatou. O Senhor foi lá no mundo, me pegou mesmo, né? Me pegou e já começou dizendo que eu ia ser pastor. Caraca. E eu louvo a Deus que o chamado foi muito forte. Se não fosse chamado muito forte, muitos têm parado porque não tem chamado. Mas quando Deus chama, Ele cuida. E Deus tem cuidado tremendo, meu irmão. Deus tem feito coisas tremendas no nosso ministério. Vamos ir para 36 anos de ministério já. Pastoreei muito tempo. Estamos agora na casa do Pai, né? Uma nova etapa, sendo pastoreado pelo Filho. Aprendendo cada vez mais, né? E Deus tem abençoado. E esse ministério que Deus entregou nas nossas mãos agora, né? Eu uso com o meu filho, com essa igreja abençoada. E cada dia chega aqui, é só dar glória, aleluia, que vê o que Deus está fazendo. Amém. Então o ministério foi assim, eu realmente fui muito abençoado, com muitos pastores, passou pela minha vida, né? Um bispo, reconheço muito ele, o bispo Paulo Lopes, foi um bispão que foi meu amigão, mais de 25 anos juntos, né? Trabalhando juntos. Eu aprendi muito com ele e tenho aprendido. Quem fala que sabe tudo, eu digo que não sabe nada. É verdade. Eu estou aí com 36 anos de ministério, 42 anos de convertido, mas estou aprendendo. Cada dia que eu venho para aprender. E Deus tem falado. Eu sempre falo, né? Você nunca vem cheio para a igreja, não. Vem vazio para que Deus encher. Porque senão não tem lugar para Deus encher. Exatamente. Quando você vem vazio e sai daqui transbordando. É isso, meu irmão. É uma benção. E essa mídia para nós aqui, vocês, né? Vocês são uma benção para gente. Uma igreja que tem uma equipe dessa aí, que tem um ministério igual essa igreja tem, a gente pode glorificar o Senhor, pode dar glória a Deus, que tem sido algo tremendo. Amém.
Continua assim. Amém. Isso é bênção Quando a demais. gente tem os pastores que abraçam, né, que estão sempre juntos, estão sempre dispostos a ouvir, né, as coisas começam a fluir, né, porque ouvem ideias e as ideias começam a fluir. Então, quando abraça, tudo começa a fluir, né? Aleluia. E o ministério, graças a Deus, tem crescido, a gente tem visto isso. Glória a Eu estou Deus. aqui há praticamente 2 anos já, passa rápido. Eu- Eu tenho visto o quanto que cresceu em 2 anos. Eu imagino Verdade. vocês, desde o início, né, pegando toda essa trajetória aí. Agora eu perguntar, pastor... Não, falando um desculpa. pouquinho ainda, né? Eu me lembro que eu estava na porta da igreja, tu passou aqui para perguntar Verdade. onde que era, você ia numa igreja, né? Verdade, eu ia numa igreja lá em São Pedro e olha como é que são as coisas. Essa igreja aqui, para conseguir vaga é difícil. Quando dá 7 horas, já não tem mais vaga. Já era verdade. 7h15, eu já estava passando. Como é que pode? Tinha uma vaga em frente. O Espírito Santo falou, para aí. Hoje em dia é difícil achar uma vaga, mas quando é para verdade. ser, né? A vaga em frente à igreja, eu parei, o Espírito Santo Eu falou. me lembro, estava na porta, parou assim, vem para aqui mesmo. E você veio. E eu entrei. Isso é uma benção, meu irmão. Deus usou, falou comigo naquela noite. Amém. E estamos aí hoje, graças a Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pastor Jordão, Estamos aí. pastor abençoado, o qual tem encarregado aí, graças a Deus, essa igreja com poder de graça, com a graça do Senhor. Amém. Graças a Deus, a gente tem visto como o Senhor se entrega, né, nesse ministério. Eu queria saber um pouco do seu início, como foi a sua trajetória no início aí, como você descobriu esse ministério aí. Amém. Bom, gente, primeiramente, né, parabéns à nossa equipe da mídia, vocês são extraordinários. Eu acho que o programa, esse podcast, mesmo com o pai, o tema, o nome, tudo perfeito demais. Então, todos vocês, a galera que está aqui por trás, né, não somente o Emerson, mas a galera que está aqui por trás, Deus seja louvado pela vida de vocês, né? Parabéns, esse, com certeza, será o pontapé inicial aí de muita coisa boa que tem vindo, né, em nome de Jesus. Bom, o meu já foi diferente, né? Minha carreira eu já tive, vamos assim dizer, já tive um pouco de berço. Diferente do meu pai, que ele não veio, teve um berço, mas perdeu o berço. Eu tive o berço e continuei no berço. A diferença foi essa, né? Então, ou seja, meu pai, na época, já era pastor. Eu tenho hoje, se eu for contar da época da faculdade de teologia um pouquinho antes, na verdade, eu já meio que pastor. Minha primeira nomeação pastoral foi em 2006, tá? Em 2004 eu estava na faculdade de teologia, mas em 2004, 2002 eu já estava na frente de congregação, ajudando meu pai a congregação, pastoreando e tal. E depois, em 2004, faculdade de teologia. 2006 foi minha primeira nomeação como pastor acadêmico. Eu já estava à frente de uma igreja, literalmente à frente de uma igreja. 2007 foi minha primeira nomeação oficial, então vai para 18 anos basicamente de ministério, né? Nasci berço evangélico, tive a graça de estar no Senhor, porém isso não significa que sempre que você nasce no berço evangélico a pessoa permanece. Exemplo foi mesmo meu pai, se desviou novo. Eu já tive talvez uma experiência diferenciada. Eu vejo que até mesmo dentro do crescimento da fé, as pessoas hoje, os adolescentes hoje, aquilo que eles experimentam hoje é uma coisa que eu não pude experimentar com a idade deles. Assim também como meus pais na época não experimentaram nem 1/3 daquilo que nós podemos experimentar com 12 anos de idade. A gente já era batizado com o Espírito Santo, já subia a monte. Na época dele, tenho certeza que o máximo que ele fazia era estar no Cordeirinho de Jesus e olha lá, né? E olha lá. Então, ou seja, Lá em Minas não tinha isso não. tinha o quê? O Cordeirinho não era... Florzinha de Jesus. Florzinha de Jesus. Ai, olha, era isso e olha lá, cara. Entendeu? Então, ou seja, era uma geração que a Bíblia traga de uma forma muito poderosa, só que a experiência com Deus era uma coisa que era muito distante. Então eu vejo uma geração muito compromissada com a Bíblia, talvez religiosamente muito compromissada com a igreja, mas sem saber quem era o dono dela. Diferente de hoje. Hoje nós temos aí, vocês vivem isso e estão experimentando isso. A nova geração, vamos assim dizer, que é a geração dos kids, que está aqui do nosso lado. Você já vê que essa garotada com 4 anos de idade estão adorando, Vivendo experiências que... absurdas. Já conhece Bíblia e conhece a experiência com Deus. Sim. Entendeu? Então, ou seja, eu acredito que aonde eu quero chegar, né, que talvez não tive essa questão de desviar, sair do foco, porque desde novo eu tive a
a apresentação de quem era Deus, e isso muito ajudado por ele que nos levava nos montes. A gente subia, tem muitos pastores aí que estão vindo junto conosco, que são, vamos assim dizer, cria do velho. Né? Cita aqui, ó, pastor Bruno Couto, pastora Ludmila, a esposa dele, a pastor Islan, que é meu primo. Marcelinho. Não, falando de geração mais nova, né? Mais nova. Né? Marcelinho é a geração mais 10 anos depois da gente, ou mais. A geração de adolescentes ali. O pessoal que viveu. Rodriguinho. Ou seja, uma galera, Alejandro, toda uma galera que, assim, foi levada a conhecer o Senhor. Então, por ter sido levado a conhecer o Senhor, eu creio que isso foi fundamental para não ter aquela questão de nos desviarmos no meio do caminho, né? Eu lembro que, assim, meus 8 anos de idade, mais ou menos, por volta de 8 anos de idade, eu que sempre carregava, onde meu pai ia atrás, eu ia junto, gostava, era prazer, né? Às vezes você tem aquela coisa de que a criança não gosta de ir para a igreja. Gente, criança gostar de ir para a igreja hoje é fácil, cara. Vamos ser sinceros. Sim. Só tu olhar Kids lá. Todo o ambiente criado para criança. Preparado, é bom demais. O próprio ambiente te atrai para isso, né? Mas naquela época, gente, o que te atraía? Não tinha. Se tu falasse um ai mais alto, a tua orelha dançava, né? Ou aquele olhar de lado que já falava assim, tudo. Fica quieto, né? Eu ficava brincando, até brinquei com a galera esses dias, que eu tinha um amigo, na época, novo, mais bagunceiro que eu, chamado Helder, Zuzu. O Helder, Zuzu e Pimentinha, cara. Nossa, pode ser uma coisa. Os apelidos. Não dava boa coisa. Não dava boa coisa. Entendeu? Então, ou seja, o cara era da pá virada, eu tava sempre com ele. Era eu e ele, eu acho. Não sei se tinha uma criança naquela igreja. Ou se a gente ocupava todo o espaço de criança. Eu não lembro de outra criança daquela igreja. Os dois valiam por 20. Eu acho que valia, cara. Cara, não lembro ainda. Não lembro de outra criança daquela igreja, cara. Isso, não lembro. Cara. Só lembro de ou foi meu único amigo. Alguma coisa assim. O pessoal até brinca, né? Que fala assim, cadê o Helder? O Helder é amigo imaginário. Eu falei, não, cara, ele existia, ele era real. Eu acho que era real. Mas a verdade é que naquele tempo ali, aos 8 anos de idade, muito correndo atrás dele, vendo o trabalho de libertação acontecendo, tal. Eu lembro que um dia, cara, eu acho que foi o pontapé de uma boa palavra profética, uma decisão, aos 8 anos de idade, eu não sei, mas foi aos 8 anos de idade, da minha parte, que meu pai me deixou um dia sozinho com o rapaz lá do condomínio onde nós morávamos. Eu subi para a casa desse rapaz e lá ele tinha várias revistas pornográficas, cara. Eu lembro disso. As cenas que eu lembro, que ele colocava tudo colado, um monte de revista. Misericórdia. Não, eu tinha 8. 8 anos. 8 anos. Eu lembro que um monte de revista que estava colada, e eu lembro de um cinzeiro e algumas coisas assim de cigarro, tal, algumas coisas assim eu lembro. Eu lembro que eu peguei aquele trem, levei para o fundo da casa, taquei álcool naquilo mesmo, meti fogo. Misericórdia. E o cara não estava acostumado a cuidar de crianças, esqueceu da vida. Meu pai foi fazer o que tinha que fazer, meus pais me deixaram com ele, na certeza que ele estava cuidando. Quando eu cheguei na fumaça pura. Aí, ou seja, quando chegou, era fumaça pura atrás da casa. Cadê Jordânia? Cadê Jordânia? Foi procurar, estava atrás da casa, botando fogo naquele troço todo. Eu cheguei e falei assim, pai, fica tranquilo que já sou pastor, já botei fogo nesse capeta tudo. Então eu já estava resolvendo o negócio ali na hora. Com 8 anos, 8 anos, cara. Fogo no 8 anos. 8 anos, e assim a coisa foi crescendo. Como eu lhe falei, nós tivemos a oportunidade de conhecer o Senhor. Antes mesmo de conhecer a igreja em si, um estado religioso, vamos assim, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Deus. Esse conhecer a Deus nos levou a nos apaixonar pela pessoa do Senhor, ter a paixão por quem é Cristo. Eu acho que isso foi o mais fundamental, que fez com que jovens como eu e outros jovens de 20 anos parassem toda a sua vida e se dedicassem ao ministério pastoral. Dá uma identidade, né? Dá uma identidade. Como eu lhe falei, boa parte desses aqui que eu lhe falei, todos eles tinham essa média, a faixa de idade de 20 anos a 22 anos, e pararam toda a sua vida para se dedicar ao reino.
ao ministério. Por quê? Éramos jovens que todas as sextas-feiras subíamos ao monte do Caleme, ali era a nossa praia. Sexta-feira, 10 horas. Sempre no mesmo lugar. Direto, entendeu? Então, assim, nossa sede em buscar o Senhor, em conhecer, em ser batizado com o Espírito Santo, em ter dons, em ter a visão aberta, em começar a ver anjos, em começar a ver a glória do Senhor sendo manifesta, de subir para aquele lugar, o lugar chovendo, começarmos a orar, contemplarmos o lugar chovendo ao lateral e no meio do monte seco, não estava chovendo na gente, entendeu? E o Senhor falou, acabou. A gente falou, Senhor, não, a gente quer mais um pouquinho. Falou, o Senhor, acabou. A gente não respeitou. Querendo mais. O Senhor tacou chuva na gente, descendo debaixo de chuva, por desobediência, entendeu? Então, e experiência que não foi só uma vez, foram 2, 3 vezes, entendeu? Que nos levaram a uma sede de querer conhecer o Senhor. E eu acredito que cada experiência, você queria mais, não, se eu já tive essa, eu quero ter outra mais experiência. Aquela era bacana, aquela era legal, só que já estava vencida. Você já queria entendeu? Literalmente isso aí. Aquela foi bacana, a última foi bacana demais, mas já estava vencida. A gente queria outra coisa. O que vai vir? O que vai vir? E aquilo nos retiros, aquela busca, e aquilo começou a arder no nosso coração. A dedicação de querer sempre dar mais ao Senhor começou a nascer de uma forma voluntária no nosso coração. Cheguei há um tempo a querer sair fora do ministério, não desviei, mas aí fica a dica, né? Pelo namoro, que não era para ser. A menina estava se dedicando à faculdade de medicina e eu já estava saindo fora dessa parte da faculdade de teologia, do ministério pastoral, já não queria muito mais isso, já estava indo para a faculdade de tecnologia da comunicação, tá? Estaria bem hoje? Muito bem financeiramente hoje. Estaria muito bem financeiramente hoje. Hoje, então, eles falam, assim, nos primeiros, o negócio estava nascendo. Exatamente. O negócio estava nascendo na minha época. Então, ou seja, eram poucos, né? Então, a teologia da comunicação, comunicação, meu Deus, fugiu aqui agora. Era alguma coisa de comunicação, tá? Então, ou seja, seria excepcional, né? Na época, para mim, seria muito bom. Financeiramente seria muito bom. E acabou que, em um retiro, veio o Senhor, cara, encheu aquele lugar, tocou a minha vida como nunca tocou antes. Eu falei assim, cara, o que eu estou fazendo da minha vida? Para onde que eu estou indo? Aí veio aquele start, o Senhor falou, cara, não estou te mandando fazer nada de telecomunicações. Para onde você está indo? Não é isso que eu quero. Eu falei, tá bom, Senhor, então faço prova com o Senhor hoje. Se isso é para ser, primeira coisa, meu namoro não vai encaixar. Então o Senhor dá um jeito desse negócio. Nesse período tu abandonou a faculdade de teologia? Não, eu não cheguei a entrar na faculdade de teologia. Eu tava naquela coisa, eu vou para a faculdade de teologia ou eu vou para telecomunicações, entendeu? Então eu estava entre engenharia. Aí o namoro meio que pesou para telecomunicações. Exato. Não era cristã, a menina não era cristã. E aí fica a dica também, né? Apesar de a menina não era cristã, casei virgem, né? Às vezes, um namoro que deveria, pelas oportunidades, né? Pisar fora da faixa, não foi. É isso que chama a atenção também. Sempre tive muito temor a Deus, cara, em todas as coisas, tá? Até em relação a essa parte sexual, dos namoros, sempre tive muito temor ao Senhor. Então, nisso, eu só entendi uma coisa, cara, não é para ser. Não é. Ela não vai entender o poder do meu chamado, não vai entender. Aí, cara, na época até falei assim, se ela não se converter até tal dia, é porque não é para ser. Não é pra acontecer. Fiz um voto com Deus, aquele voto meio bobo, louco, sei lá, que a gente faz, ou de Deus, sei lá, por imaturidade. Eu fiz, eu falei assim, Senhor, o voto é esse. A resposta que o Senhor vai ter que me dar é dessa forma. Pois bem, cara, estava namorando mais de 2 anos, bem com a menina, não tinha adversidades nem nada. No dia eu estava na casa dela e de repente Deus chegou. Ela te acompanhava para os cultos? Acompanhava. Não, acompanhava. Aí, ou seja, olha o barulho que eu falando demais, cara. Vai falar o que não pode aí, vai. Aí, ou seja, eu simplesmente, nesse período, o que eu fiz? Eu peguei, fiz essa prova com o Senhor e no dia, cara,
No dia, exatamente no dia, estava bem e tal, estava na casa dela. O senhor falou assim, que dia que é hoje? Aí eu olhei, não lembro o dia exato. Eu falei, caraca. Aí eu falei assim, meu Deus. Aí ela falou assim, quem fez voto? Foi eu ou foi você? Caraca. Aí eu falei, Deus, foi eu que fiz voto. Eu falei, então cumpra. Eu falei, cara, mas como que eu tô bem. E para ela foi assim do nada, né? Do nada, mas quando foi do nada, o Senhor falou assim, seja claro. Seja claro e fale o porquê. Aí eu falei, opa. Aí eu falei, tive que ser claro. Olha só, eu tenho um chamado. Meu chamado não é teologia, eu quero esse ministério pastoral, não quero ir para engenharia de telecomunicações, não é isso, isso não está no meu coração. Deus me despertou para isso, tal, e assim, gosto de você, mas não vejo você do meu lado nessa parte da minha vida. Então eu tive que ser sincero. Imagina o baile, né, para ela, do nada. Tu e Deus, tu ainda tava... Sincronizado, né? Cara, peixe fora d'água, mano. Aí tá tudo bem, de repente vem uma pancada dessa, entendeu? E assim, era um relacionamento ali. 2 anos, né? Querendo não, já 2 anos, bem, entendeu? Querendo ou não, já começa aquela projeção de que futuro, ela para faculdade, eu também, as coisas começando a encaixar, como que vai ser daqui a 4, 5 anos, né? Então já estava aquele direcionamento, só que não era para ser. E nisso, cara, Deus mais uma vez despertou, aí foi o meu posicionamento, eu falei assim, agora não retrocedo mais, não retrocedi, estamos aí, até hoje, glória a Deus, posicionado, Eita, glória. posicionado, para a honra e glória do Senhor. E o senhor, pastor, nessa questão toda aí, o senhor vinha de longe, né, com certeza, ou se aproximava também, conversava com ele a respeito disso, julgo desigual, né, a gente sabe como é que é complicado. Desigual, né, a gente sabia disso, mas eu nunca fui contra, eu sempre procurei deixar bem à vontade, por isso eu creio que ele é um homem de Deus hoje, porque eu deixei à vontade. Eu era antes também, pô, você escolhe o que você quer. No tempo eu queria fazer veterinária, porque você está longe do que Deus quer. Aí, mas não preocupava. Só ia nos bastidores orando, né? Só orando. Ia comigo para as congregações. A gente tinha várias congregações aqui na cidade, né? Cidade não, na roça aí. Ele estava junto comigo. Então ele via o que acontecia. Que vocês sabem, né? Deus curava um aqui, libertava outro ali. E ele ia vendo tudo isso. Também nunca deixei de levar ele nesse lugar. Meu filho não pode ver manifestação, senão ele larga a igreja. Que nada. Ele via demônio cair no chão. Desde pequeno. Rapaz, isso aí era normal, igual no quintal de casa. Hoje eu sou meio diferente. Mas era normal. Mas era muito, né? Que a igreja cresceu muito naquele tempo. Então a gente trabalhava muito. Igual, graças a Deus, trabalhando hoje. Mas nunca fui contra, não deixava Deus agir. Só entregava. Falava, Deus, eu não criei filho para o mundo. Criei filho para o Senhor. E Deus foi entregava na mão do Senhor. Esse dia que ele chegou em casa, era mais ou menos umas 2, chegou do monte, umas 2 da manhã. Pai, tomei a posição hoje. Vou para a faculdade. Terminei no outro dia, já estava se matriculando. Caraca. Isso no mesmo período que terminou já? Já se matriculou? Matriculou. Cara, meses depois. Tinha que fazer um POV que fazia no Bennett. Ele fez lá. O período era bem mais longo, né? Hoje eram 4 anos. O período meu todo de formação você faz em casa, completo foram 8 anos. Caraca. 8 anos. Hoje você faz em casa. Hoje com 3 anos, né? Uns 3, 4 anos. Por quê? Tinha pré-teológico. Aí na época o pastor me achava muito novo para ir para a faculdade de teologia. Inventou do meio lá da cabeça dele como foi o estágio, não? Um estágio nas congregações. Aí eu fui fazer estágio nas outras congregações onde meu pai não estava, entendeu? Aí eu, tipo assim, vai filho, vai sozinho. Mais ou menos. E era novo, eu tinha 18 anos. Não, eu tinha época até menos, 17 anos que eu lembro. Tinha época que eu ia de busão. Já fazendo de busão. Vargem Grande, né? Passamos muito, fazia muito lá. Deus foi agindo, cara. Deus foi agindo. E o nosso ministério sempre foi bem aberto, entendeu? Não forçamos nada, deixamos só entregar na mão de Deus. Deus, a minha família é tua.
né? Eu não quero aquele espaço que eu passei, que eu comi o pão que o diabo amassou lá fora, quando larguei Jesus. Eu digo para você, não tem jeito, o cara que larga Jesus é maluco. Eu larguei, estou vivo aqui pela oração dos meus pais. Eu já estava no Caingá há muito tempo, morto há muito tempo. As besteiras que eu fazia era a oração dos meus pais. Chegava em casa, tarde da noite, bêbado, viciado, eu já estava lá orando. Cadê meu filho, meu Deus? Que ele não chegou, cadê? Até ainda brincar com ele, o senhor mandou chegar cedo. Eu cheguei de manhã, ué. Cedo, são 5. Mas a oração é poderosa. Porque meus pais oravam e eu me lembro que quando me converti, a primeira pregação para ele era do meu pai. Caraca. Quero que meu filho venha pregar aqui. Eu fui pregar, lembro até a mensagem até hoje. Mateus 24. Caraca, 40 anos atrás. Preguei na anos casa do meu pai, rapaz. E cheguei lá, rapaz, meu Deus, né? E gente, vai pouquinha gente, vai ser bom. A casa encheu, rapaz. Ih, Jesus, agora complicou. Aí o coração acelera. Só Jesus, né? Mas a gente sempre tem uma obra sempre gostamos, né? E o chamado de Deus também. Tem gente assim, eu gosto. Gostar não é gostar, tem que ter o chamado. Tem que entender se é um chamado isso, mesmo. Quando Deus já nos chamou na porta do consultório, não aceitei Jesus dentro de igreja. Igreja eu ia mais de 10 todo domingo. Procurando namorado. Procurando namorado. Mas o dia que eu encontrei Isso Jesus... Isso acontecia naquela época, hoje não acontece mais. Hoje não. O dia que eu encontrei Jesus, eu estava uma semana, eu era presidente de futebol, presidente do time espanhol, que isso tudo, né? A gente bebia uma semana e bebia porque ia ter festa. Depois bebi porque a festa deu certo, mais uma semana. Então eu estava bêbado. Fui levar minha filha no hospital, num consultório em Petrópolis, bêbado. Teve um motorista comigo que eu não tinha condição de dirigir. Foi eu e minha esposa. Quando chegamos lá, uma voz falou comigo assim, sai, era distante, bem uns 50 metros da rua, o consultório do homem, na casa dele, e uma voz chovendo, frio. Uma voz falou assim, vai lá pro portão. E tinha um casal com uma menina mais ou menos da idade da nossa. Eu fui pro portão, não quis ir. Ficou aqueles boi bravos, botava o pé no chão, não vamos. E eu olhava, quem está falando aí? Não via nada. E a voz falava, vai pro portão. Quando eu, sem medo de não ir, parece que eu fui empurrado. Quando cheguei no portão, escutei o casal gritando, pediram para pegar a minha filha, tinha 2 cadeiras. Eu pedi dar uma para minha esposa sentar, com a filha. Não. Eles preferiram pegar a menina do que dar a cadeira para minha esposa sentar. Rapaz, quando pegaram a menina, começaram a rodar, rapaz. Mas rodar mesmo. Que se a gente tentasse pegar na perna da menina, acho que arrancava. Tanto que eles rodavam o marido, a mulher e a criança ali vendo aquilo tudo. Aí quando aquela voz falou assim, volta, eu não vi como voltei. Quando eu vi, eu estava de frente deles e declarando, rapaz, ele gritou comigo, leva tua filha aqui no lugar, aqui em Carambola, que é muito bom, tem um macumbeiro muito bom, o cara faz isso, faz aquilo. Eu disse, eu não vou levar minha filha, rapaz. Minha filha vai levar para Jesus agora, e ele vai curar minha filha. E comecei, eu nunca preguei na minha vida, eu preguei dia. Primeira pregação, né? Primeira pregação. Bebo, rapaz, com uma porca, né? Mas muito bebo mesmo. Aí daquela hora, o homem foi parando de rodar e eu pregando, falando Jesus, e o senhor parando, entregou minha filha e falou assim, faz o apelo, pastor, eu quero aceitar Jesus agora, eu quero ir para a tua igreja. Eu falei, rapaz, que pastor, o quê, pai? Eu era um viciado até agora, estou aceitando Jesus agora também. Aceitou Jesus junto com ele. aí que a gente tem que aprender a não pegar mentira. Por isso que eu sou contra a mentira. Me aborrece o cara mentiroso. Porque naquela hora eu podia pegar mentira. Não, eu sou crente, sim. Não podia falar, não. Deus não deixou mentir. Bebo, muito bem. A minha esposa regalava um olho, rapaz. Ai, tá doido. Ele ficou doido mesmo. E eu pregando o casal, chorando, joelharam, quer aceitar o teu Jesus. Aí dei o endereço de uma igreja que eu sabia por ali.
cascatinha para eles, e os homens saíram daí alegre. E eu cheguei em casa, e agora? Minha mulher, eu tô com medo de você. Tô com medo de você. Eu vim pregando no carro, os caras tiveram que ouvir. Aí chegando, botamos ela no berço, tinha uma semana que ela não comia nem bebia. Misericórdia. O que botava na boca, botava para fora. Botamos ela no berço, ela ficou reagindo. Falei, vamos orar, minha mulher. Que jeito, eu nunca orei, eu tô com medo. Aí, o joelhamos na beira do berço. Nós ficamos ali mais ou menos uma meia hora. Não sei o que nós falamos. Eu sei que chegou no céu. Eita glória. Sei que o choro, a água, a casa de taco está lá até hoje ainda. O chão estava molhado. Caraca. O chão molhado. Eu só lembro que eu falei assim, amém? Depois de uma meia hora. A menina levantou do berço e falou assim, mãe, faz uma mamar para mim, eu estou com muita fome. Glória a Deus. Nunca mais, quando entra aqui, nunca mais vai ficar. Glória a Deus. Porque Deus faz completo. Aí como é que eu vou pregar um Jesus vazio, fraco, que não faz nada, pai? Pegou um bêbado, já salvando outra pessoa, pega um bêbado, cura sua filha, me salva a mim, né? E salva a minha esposa também. Caraca. Mas minha esposa foi mais difícil, né? Porque ela tinha a igreja dela e ela estava com medo de mim. Muitas vezes eu chegava em casa, eu não ia em casa de primeiro, né? Quando eu estava no vice, chegava em casa, meia-noite, para buscar também a comida e ir para o trabalho de novo. Ficava jogando na barraca lá direto. E passei a chegar às 5 horas. 5 e meia, mais ou menos, eu chegava em casa. Tá pronta a janta, amor? Que amor, que rapaz? Um dia socou a panela para escada abaixo, arroz pulando para cima. Aí o diabo falou assim, mata ela, rapaz. Olha como é que ele é. Enfoca ela. Pega a tua mão, ela é fraquinha, pega ela, pequenininha, né? Vocês veem? Pega, dá o teu jeito. Pega e enforca ela. Misericórdia. Aí eu falo, eu vou fazer isso. Aquela voz vinha mais forte. Não faz não. Aí o dia que eu fui ser recebido na igreja, ela disse, eu vou lá também. Chegou lá assim, o que eu tenho que fazer para aceitar Jesus? Você pode aceitar agora. Ela aceitou na hora que eu estava sendo ministrado, recebido. Ela aceitou Jesus. Aí o pastor assim, ela assim, batismo. Ele quer ser batizado hoje? Batizou junto comigo. Junto com o senhor? Caraca. Eu não fui nem batizado. Eu fui recebido. Só foi recebido. Só fui recebido, eu tinha sido batizado de criança. Lá. Mas ela batizou no mesmo dia que eu fui recebido. Aí começou o nosso ministério. Aí Deus dava sonho, rapaz, coisa boa ser crente novo. Crente novo é uma maravilha. Crente novo é bom, né? demais. As experiências novas. Deus dava sonho à madrugada. Ele estava orando para o enfermo, expulsando demônio. Você podia ver, o sonho vinha hoje, podia colocar que ia acontecer. Ia acontecer. Caraca, que início, hein, pastor? Que volta, né? Foi muito forte. E Deus, pela graça do Senhor, Ele merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu digo sempre, eu não sei fazer nada. Quem faz é Ele. Não sei, uma coisa que eu faço, eu não sou curador. Eu oro e meu Deus cura. Deus que faz. Ontem mesmo fora para a pessoa, estava lá todo torto. Fui na casa dele, orei para o carro, andando normal. Ele me trazendo no portão dele. Aí, glória a Deus. Ontem aconteceu isso. Glória. É maravilhoso, né? Ver essas coisas, né? O Senhor Eu fazendo, gosto, né? Eu gosto de ver. Gosto de trabalhar. Sempre falo, gosto de trabalhar, mas gosto de ver o resultado. Sim. Ver o fruto que vem acompanhando. Isso é que me alegra. Já pegando já um gatilho nessa questão aí, já que a gente vê o poder do Senhor, né? Agindo em cura, né? Libertando vidas. Eu creio que na geração de vocês, né? Eu acho que as pessoas eram mais entregues, né? A gente via mais os sinais do Senhor, né? O que a gente pode ligar isso hoje? Que a gente não está assim, a gente está vendo pouco ultimamente, a gente tem visto pouco, né? Acho que é por causa da busca das pessoas, né? Eu sempre falo, que o diabo não acabou, não. Acabou foi os crentes que têm coragem de enfrentar ele. O diabo é o mesmo. Sempre falo que tem um colega aí, pastor, que fala assim, quando acabar o diabo, acaba o ministério pastoral. Ô maluco, isso não acaba não, rapaz. Maluco, isso não acaba não, o diabo é Ele falava que meu pai só tinha ministério porque existe capeta. Quem tivesse capeta não tinha Ele ministério. falava isso, você só tem ministério que tem capeta. Isso
Rapaz, se não acaba, isso é igual o rato. Não acaba, Nasce não. toda hora. Ué. Igual o rato. Mas, ô Emerson, existe uma leitura também que a gente precisa aprender a fazer. Assim como nós, cara, temos, e como eu te falei, nós temos somos feitos, somos formados de uma forma geracional, né? Como eu falei, a época do meu pai talvez se desviou porque tentaram implantar muito mais a questão de uma igreja do que mostrar quem era Cristo. Não, só completando. Eu gostava de chegar domingo para ir na igreja. Para namorar. Não, era criança. Porque meu pai dava R$2.000 que tem uma notinha amarela, né? É amarelinho de um lado e verde do outro. Meu pai dava 2 daqui, eu falei assim, ó, um você dá de oferta e o outro você compra um pão Pode dividir para 10. ou compra um picolé. Aí nós era 11 e dividia ele, ó. Eu compro o pão, você compra o picolé, eu chupo o picolé, você compra do meu pão. Divide. Aí ele queria chegar domingo, cara, não, só pra comer, cara. Só pra comer. Mas Não, mas assim, não é. Eu não entendo a minha palavra de uma forma que a geração estava errada. Não. É a forma que a geração foi ensinada a conhecer o Senhor, né? E claro que assim, não pode botar também só, não, ele se desviou por causa da igreja, não. É por aí também, teve as escolhas dele. Teve né? escolha, Teve as escolhas dele. Outra Então, coisa, quando uma palavra que é muito forte, que eu digo para essas crianças, nossa, aí, sério, que está sendo uma benção, porque estão aprendendo a palavra. A única coisa que na escola aqui, eu aprendi que tinha a classe, lá era classe das crianças, dos garotos e classe das meninas. Uma coisa que eu aprendi que era, hoje eu sei que é o Salmo 23, né? O professor sempre lia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? Leva-me para verdejante, meu carro se tem as bordas. Eu achava que é o meu carro se tem as bordas. Né? E quando isso aí, mais ou menos até 12 anos. Mas quando eu voltei, cara, minha mãe quando eu casei, minha mãe me deu um presente, me deu uma Bíblia. Faça velha, né? Me deu uma Bíblia, cara. Eu queria panela, roupa de cama. E botei aquela Bíblia lá. Mas no dia que eu saí de casa para ir a Petrópolis, nesse consultório, eu procurei aquela Bíblia, rapaz. E fui achar em cima do armário, toda, né? Empoeirada. Empoeirada mesmo. Aí quando eu achei aquela Bíblia, eu ficava assim, e aonde que fala que o meu carro tem as bordas? carro Meu transporte. carro. Meu carro tem as bordas. Eu não achava nada, eu não conhecia nada. Pela palavra, eu sabia que tinha um negócio A falando falta isso. do Google na hora. Tá vendo? Se tivesse tivesse o o Google, tivesse o Google. Tinha Google, não, cara. É mole, cara. Mas aí, como eu estava falando, né, questão geracional. Então você tem essa parte geracional, que a galera era mais tradicional, como nós falamos, né? Onde o movimento da espírito, coisas assim, era uma coisa muito até criticada, né? Então teve esse período da fase cristã evangélica no Brasil. Então sabemos disso. Depois começaram os movimentos, as pessoas a entenderem, se aprofundarem mais em Deus. Então o que eu quero dizer? Todas as fases foram geracionais. Hoje também eu faço a seguinte leitura. Você vê que as curas, elas são dedicadas às vezes até em outras situações. Você vê pessoas hoje muito mais enfermas emocionalmente do que fisicamente. Mas não tem? Tem. Você vê um monte de gente sendo curada, né? Fisicamente. Mas emocionalmente, se você falar assim, galera, quem está aqui precisando de cura emocional e cura física, já teve vezes aqui, você deve ter presenciado. Gente, quem está com dor, alguma coisa, não vê ninguém. Não vê ninguém. Quando fala emocional, a galera vem em peso. Exatamente. Então, assim, as coisas vão mudando. Até a forma que o inimigo trabalha, ele muda. Sim. Ele muda, tá? Por exemplo, manifestações. Cara, eu fui criado vendo manifestação, irmão. Culto de quinta-feira pra gente era batata. Sempre, né? Eu sabia que pelo menos os 5 ia manifestar. igual Já galinha sabia. pescoço cortado. Rapaz, começava a orar, no meio da igreja, na frente da igreja. Eu já sabia, cara, que era batata. Começou a oração de libertação. Já sabia, um envergava daqui, o outro manifestava de lá, outro de lá na frente. E crente. Crente. Ou o povo agora ficou mais crente, né? E tá melhorando o negócio. Mas eu faço a seguinte leitura. Eu acho que hoje até as manifestações, elas estão mudando. O diabo hoje está sendo muito mais de uma forma indutiva, sugestiva, do que possessiva. Você vê pouca possessão e muita indução. Ele está tentando ser discreto para passar partido. Né? Só que na minha leitura também, eu acho que ele está ganhando muito mais campo hoje do que anteriormente. Isso é verdade.
A galera era possessa, mas tu contava no dedo. Agora, a galera que está sendo induzida, tu não consegue contar no dedo, não. Então, a forma que ele hoje consegue trabalhar, eu acho que ele conseguiu encontrar muito mais campo. Não é bem assim, a Bíblia não fala dessa forma, tem certeza que é assim. Se você orar, quem está vendo alguma coisa acontecer, então quem te garante que a oração está sendo ouvida? Na atualidade ele tem muita ferramenta, né? Exato. Antigamente, nas gerações passadas, ele não tinha tanta ferramenta. Não tinha. Internet, celular, Muita computador. Muita ferramenta. Hoje tem muita ferramenta. Muita coisa. Que vai. Se a gente começar a abrir o leque aqui, a coisa explode. Explode, né? Começa a nível de criança, casais. Gente, eu já peguei situações de adultérios que começou através, literalmente, de uma mensagem. E por aí vai, milhares de situações, pegamos já assim, situações de casamento foram destruídos. Vai alimentando. Então hoje a indução, eu acho que ele tem ganho muito mais espaço do que a possessão. A possessão já é aquele camarada que já abriu tudo quanto é portas possível e impossível. E ele vai entrar mesmo para arruinar, já é basicamente dele. Mas hoje o que você vê de indução é fora do comum. É verdade. É fora do comum. Pessoas que estão fracas na fé, pessoas que, é só você reparar como que a nossa geração, esse termo aqui que eu vou usar agora, está sendo apropriada dele, é uma geração ociosa. Hoje é crente, amanhã não é mais. É verdade. Hoje está no louvor, amanhã sumiu. É verdade. Estava servindo, não serve mais. Amava o reino, meu Deus, essa igreja é a melhor igreja. Cadê a pessoa? Desviou. Eu não estou falando de meses, eu estou falando de dias. Sim. São pessoas ociosas. São pessoas que você olha, por isso que a doença emocional é um campo que o inimigo tem atuado muito na alma das pessoas. A alma, a mente das pessoas tem sido algo que eu acho que o inferno tem programado, projetado muito ardilosamente. Ele tem conseguido um campo absurdo. Absurdo, é só você reparar. As pessoas hoje estão tristes emocionalmente. O que foi pandemia? A galera falou que na pandemia a igreja ia explodir. Eu falei, cara, não vai. Não vai. Não é assim. Eu falei, não vai, gente. Entendeu? E resultado, no início todo mundo queria igreja. Abrimos as portas, todo mundo ficou em casa. Tava em casa, queria igreja. Tava em casa, queria igreja. Abrimos as portas, não vamos morrer. Mas o cara não morria no trabalho, o cara não morria na faculdade. Só morria na igreja. É isso aí. O vírus só estava, a Covid só estava na igreja, cara. Em outro lugar não estava. Não estava no mercado, não estava na rua, não estava no shopping. Só estava na igreja. Então, você via um esfriamento da igreja. É nítido. Então, o que eu quero dizer assim como os céus manifestam a glória do Senhor, isso vem de décadas, ou dias, ou meses, potencializando, o Senhor vem se manifestando de forma diferente. O inferno tem feito a mesma coisa, entendeu? Por que nós abrimos a igreja aqui? Porque entendemos que uma coisa o diabo tem tentado fazer agora, tentado dominar a cabeça das crianças, inculcar nelas desde pequeno. Então eu falei, peraí, você tem que entrar nessa guerra. E a palavra fala que a responsabilidade é nossa, de educarmos. Então, se nós estamos fugindo desse princípio, o inferno tem avançado por omissão nossa. Exatamente. Então, se as crianças estão sendo tomadas na sua mentalidade, é porque dentro do reino de Deus, nós temos permitido a legalidade do inferno neutralizar a mente delas. Aí você começava a ver crianças de 4 anos com, vamos assim dizer, uma prematuridade sexual. Sim. Cara, absurdo. Pelo amor de Deus, 4 anos. Cara, hoje eu tô com 41. Rapaz, a gente foi ouvir esse negócio de sexualidade com 12 anos de idade pra lá. Entendeu? E olha que nós éramos mais espertinhos. Entendeu? Os mais bobão, meu filho, foi ver com, sei lá, 15 anos. Entendeu o que era isso? Aí isso sendo nutrido por onde? Por aquilo que os pais não conseguem acompanhar no celular. Exatamente. Das crianças. E está sendo, mensagens subliminares. Sim. Cara, nós não falamos mais sobre isso hoje. A minha geração foi a geração que descobriu o demônio. Uhum. Aí quando descobriu o demônio, tudo era capeta, tudo era demônio. Cadê? Qualquer Diabo. mensagem, opa. É diabo, ali, ó. Lê o nome do Jordão ao contrário. Bota contra a luz. Bota contra a luz. Rapaz, tinha capeta dentro do quadrado, cara. Aí de repente o inimigo sumiu, cara. Repara que teve uma hora, foi demônio demais, outra hora sumiu, desapareceu. Ninguém vê mais. Aí que entra aquilo que eu estava falando da indução.
a forma ardilosa que ele entendeu que ele poderia entrar, ele começou a dominar. Como? Começando pelas crianças. Pequenas coisas, pequenas situações, tá? Ele começou a dominar. E tentando inculcar e crescer na mentalidade dela. Agora, por isso que a igreja precisa se levantar. Se não se levanta também, o inimigo... E é um período, né? Falando desse período de idade, né? É um período que a pessoa a criança começa a criar um caráter. Então é a parte mais... Tem que ter mais um cuidado, tem que ter... A mãe e os pais têm que estar perto. Isso aí. E fase de descoberta. Então, olha só. Aí o inimigo sabe que a fase de descoberta da criança, que a partir dos 4 anos ali, ela está começando essa fase de descoberta do que é o mundo e tal. Se você for até um pouco mais antes, né, anteriormente, parte sensorial, onde ela começa a ter os toques. Cara, o inimigo pegou uma coisa que nós temos o toque, que é o telefone, e começa a trazer prazer isso na criança, e a criança já começa a ficar o quê? Direcionada naquilo. E hoje a verdade é que ele educa muito mais do que a gente. Exatamente. Infelizmente. Eu gostava muito de treinar eles, né? E um dia eu treinei ele e o pastor Bruno. Estava pregando na igreja. Aí fomos orar, manifestou um demônio lá, eu chamei os dois. Ele, não, pastor Bruno, pastor Jordão, pastor Ludmila. Vai ser expulsar lá. Juntar lá. Os 3. Pagaram o preço. E a gente está falando de... Eu estou ensinando aí. 12 anos de idade. Caraca, com 12 anos. Para você ver como que a coisa na nossa vida foi muito prematura. Eu era sempre mais moleque, mais novo, né? Da galera. O mais velho era o Alejandro, depois vinha o Bruno, que era irmão dele, a Islan também. Eu era sempre mais novo. Eu era o pentelho no meio da galera grande. Eu era o juvenil que enchia o saco dos jovens. Entendeu? Era mais ou menos nessa faixa etária aí. Então, ou seja, só que eu estava sempre envolvido nessa área do espiritual. E quando o negócio pegava, era o pentelho que procurava. Cadê o pirralho? Chama ele. Chama o pirralho. Entendeu? Então, assim, cara, eu lembro dessa situação. Nós tínhamos isso, 12 para 13 anos de idade. 12 para 13 anos de idade. A gente via... Mas conseguiram, né? Não. Conseguiram, não? Foi a experiência. Eles falavam. Rapaz, olhar pra mim. Um rádio, eu nunca vi aquele negócio, cara. A mulher tremia de um lado e parava do outro. Que isso? Troço doido. Daqui a pouquinho o negócio não saía. Eu falei assim, rapaz, deixa amarrado aí que eu não sei o que é o negócio dele, não. Aí demos uma hora, deixou amarrado. Eu falei, chama meu pai aí que negócio de chama aí que não tá dando, não. Aí ele, treme terra, quem tá aí? Rapaz, o troço doido. Mas assim, aquilo ali foi somente uma das experiências que nós tivemos. Um monte, muitas vezes estava no monte, manifestava no monte. Caraca. Pessoas, e ali era só a gente. Não tinha... E crente, né? Porque tá no monte. Crente, né? Você nem imagina, monte, né? Galera que andava com a gente buscava com a gente. Só que na frente era uma coisa e por trás estavam manifestando outras coisas. Até mesmo em relação a pecado. Entendeu? Prostituição, e outras tendências que na época já começavam no nosso meio, tá? Que eles eram tentados e com isso manifestavam, tá? Num ambiente que nós íamos para buscar, manifestava, e lá não tinha pai. Dá até expular, mano. Dá até expular, entendeu? E assim a gente foi aprendendo, né? Cara, assim a gente foi aprendendo. Aprendeu, vai fazer, meu filho. Eu não aprendi que ninguém foi Deus que me ensinou, ué. Lá no médico, lá no hospital. Uma semana, Ninguém tava lá pegando a mão e mostrando? Ninguém. Vai e faz. Vai lá, meu filho. Agora. Espírito Santo, né? Estou crendo no chamado. Chamado é esse. Então, sempre que eu vou pregar, eu fiz uma campanha, fazer muita campanha. A primeira coisa que eu fiz na campanha, gente, o meu ministério começou assim. Tá? Foi Deus que deu. Eu não prego cura, eu não sou curandeiro. Eu prego Jesus que cura, salva e liberta. Esse ninguém vai me proibir. Já preguei aqui, já fui em tanto lugar aí nesse mundo aí. Já preguei essa palavra, Manaus é tanto lugar. Ele já viajou, né? Já pregamos onde eu vou, prego essa palavra. Jesus cura, salva e liberta. Por quê? Testemunha minha. Eu falei domingo aqui. Isso eu posso falar. Que ele me salvou, me libertou e me curou. E nós sempre falamos, né? O que
Deus me deu, né? Para mim, não passei por ser de recuperação, não passei por nada. Deus me curou, me limpou, fez tudo Realmente na hora. foi a mão dele. Na hora, a mão dele. E eu falo assim, uma coisa que tem, rapaz, que não vende farmácia, não vende açougue nem supermercado. Vergonha. Eu tomei vergonha e acabou. Exatamente. E foi o que me levou a Deus me usar. Eu louvo a Deus por isso, que a gente tem visto. A gente tem visto coisas no ministério. Deus fazendo maravilhas. Já vimos coisas aí lá em Santos, né? Que ele estava junto comigo, uma equipe lá com a gente. Coisa que ele for contar, então assim, meu Deus, é verdade. Uma experiência assim que o senhor pode dizer pra gente aí que marcou, né? Eu só tenho 40 de ministério, tem 40 aí? Não, tem 36 de ministério já e 42 de convertido. Então, nesses 36 anos é algo que marcou, assim, uma experiência que o senhor teve, assim, que marcou muito. Olha, essa lá em Santos mesmo foi uma experiência muito grande. Chegamos lá, era uma igreja, fomos eu, ele, um outro pastor, mas uns 4 ou 5 fomos. Chegamos lá, a primeira coisa que falaram, pastor, nós estávamos com uma igrejinha aqui, a igrejinha cabia 20 pessoas. Diz que tinha 30, não tinha nada, nem 20 cabia. Nós começamos a fazer um puxadinho aqui com um plástico, para na hora se chegar muita gente, os crentes vêm para fora e deixam o pessoal aqui dentro. Agora estava fazendo aquilo, o senhor falou assim, para com isso aí. Vai lá, aluga aquela loja ali. Moço, tinha uma loja. Que isso? Em frente quase. Um galpão para mais de 1.500 pessoas. E ele falou assim, não dá, nossa igreja não dá. Eu falei, vai lá. O cara tem que tomar posse. O cara foi, era seminarista ainda, né? Foi lá e conversou o homem, disse, os pisos botam no canto lá e não tem cimento grosso. Do jeito que tá aí. Cimento grosso. Chegou. A pista na parede, pode fazer. Aí chegamos lá, a preocupação dele era assim, pastor, e aí? E se não der ninguém? Meu irmão, se Deus mandou, vai dar. No sábado, chegamos lá no sábado, umas 6h30, 7 horas, já tinha mais de 800 pessoas dentro do lugar. Caraca. Aí começamos, eu preguei no sábado, o outro pastor pregou no domingo, mas no domingo, quando chegamos lá no sábado, foi coisa, o céu desceu sobre nós. Cura, libertação, e tremendo. Mas no domingo, quando chegamos lá, era mais ou menos 6 horas, estava chegando, nós chegamos lá. Começou na sexta-feira? Começamos sábado e domingo. Sábado e domingo. Ou se nós ficamos lá segunda e terça, não ia ter lugar mais. Né? Quando chegamos no domingo mais ou menos 6 horas, né? Aí chegamos, estava na casa de um irmão, um apartamento que arrumou, deixou pra gente lá. Aí chegamos lá, fomos embora, todo mundo, chegamos lá, todo mundo correndo já. Gente, vai orar, porque agora foram no sanatório buscar uma mulher que estava possessa desde há 7 dias. Caraca. Não come, não bebe, está amarrada. Eles vão trazer ela aqui. Tudo amarrado. Aí chegou lá, eles soltaram ela, levaram, deram um parapeito nela lá, né? Calmante. Levaram a mulher. Quando chegou assim, tem crente abençoado, né? Eles vão deixar aquilo lá no fundo, vieram botar logo na primeira cadeira da frente. Pertinho da gente. E a mulher, quando começamos a orar para libertação, ele pregou e só pregou rapidinho e passou para mim. Quando eu comecei a orar, começou a manifestar. Caraca. Demônio de um lado, demônio do outro. Essa mulher, estavam uns 4 homens do lado dela, ali, ia ficar igual jambô. Ali no chão quase e voltava. Assim mesmo, igual o jambô. Né? Uhum. Rapaz, quando manifestou, ela levantou, ela jogava aqueles homens para fora assim. Que isso, cara? Jogava os homens para fora. Aí eu tô lá no canto assim, né? Expulsando o demônio daí, olhando lá. Falei, deixa esse quieto lá. Vai sobrar pra mim. Já tinha o pastor, tinha outros lá. Falei, fica quieto lá, eu vou não. Aí tô aqui, orando. Aí veio o pastor assim, corre, rapaz, vamos lá, o negócio tá feio. Aí eu fui, expulsei aquele demônio, estava uma menina, uma jovem. E aí parei, né, encostei na parede assim, encostei a cara na parede. Falei assim, Deus, e aí? Aí Deus falou assim, vai lá que eu vou te dar uma palavra. Falei, não, você não pode dar agora, não. Aí ele, Já tá no caminho. não, vai lá que eu te dou a palavra. Eu falei, meu Deus, e agora? Aí fui andando, era muito grande o salão, né? Um galpão enorme. Aí fui andando, Deus, qual a palavra?
sem resposta nenhuma. Quando chegamos assim, de frente ela, né? Ela olhou para mim assim, pegou os caras, jogou tudo pro lado, balançou tudo, ficou tudo pro lado. Eu falei assim, Deus, e a palavra? Ele falou assim, manda soltar. Aí juntou mais uns 6 em volta dela, agarrando. Ele falou assim, manda soltar ela. Foi, é Deus mesmo, né? Nossa, era feia, era muito feio. Aí, eu falei, soltar, Deus, manda soltar. Eu falei, tá bom, solta ela. Ela olhou para mim, eu, amarrado aí, ficou quietinha ali, mão para trás, quietinha. Eu falei assim, Deus, e agora? Ele falou assim, agora você vai fazer uma coisa. Você vai dizer para ele, olha bem para a cara desse demônio. É um troço muito feio. Você diga para ele, você não quer ver ele mais aí. E você vira de costas. Quando você virar de frente, ela vai estar me aceitando com o Salvador dela. Você pega isso? Rapaz, foi ainda virar de costas, Deus. Não pode ficar de frente, não. Faz isso, eu tô te mandando. Você tem que obedecer. Aí eu fui virando de costas assim, falei para ele, demônio, olha para mim, fica quietinho aí, eu vou virar de costas, quando eu virar de frente para você, não quero te ver mais aí. Ela vai estar aceitando o meu Jesus. Quando eu fiz isso, virei assim, rodei, eu virei, ela pulava dessa altura, gritando, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Aceitou Jesus, meu irmão, nunca vi tanta pessoa aceitando. E a igreja Jesus. Cheia. Lotada, tinha mais de umas 800, 900 pessoas. Todo mundo vendo aquilo. Igreja que dava 20 pessoas, tá bom. Caraca. Aí, ela detalha, aí você faz um trabalho desse, você começar e continuar você vai ter muito resultado. Sim. Muito resultado. Com certeza. Aí a mulher gritando, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Aí Deus começou. E nós íamos fazer unção com óleo aquele dia. Eu tinha ungido o óleo no sábado à noite, deixamos o óleo ungido lá no púlpito, pedimos para ninguém tocar, e nós só abrimos na hora da unção. Aí o Senhor falou assim, esses demônios vieram para envergonhar vocês, porque eu vou fazer coisa tremenda aqui. Meu irmão, quando a gente começou a orar, e todo mundo, os obreiros, tudo estava junto, começamos a ungir o povo, rapaz, ia caindo naquela fila, caía aqui, ia caindo para lá. Sendo batizado, falando em língua. Teve um jovem que estava tocando guitarra. Quando eu toquei o óleo na testa dele, ele deu um pulo, caiu lá atrás, caiu descosta no chão, e tocando guitarra, cantando um louvor. Caraca. Eu nunca vi isso. Então, O povo é mais crente, nossa, rapaz, que mexeu com o ministério da gente. Aí, meu irmão, quantas campanhas chamavam, eu estava junto. Claro, né? Depois da experiência dessa, né? Então se mexeu. E o senhor, pastor Jordão, que você teve de experiência? Teve vários, só que eu não sou fora de campo com ele não. Tá? 50 horas, rapaz, vou contar uma história. Aí, ou seja, uma das mais fortes, cara, foi uma mulher que ela foi curada de AIDS. Ela chegou para mim, falou assim, pastor, eu preciso de oração. Foi diagnosticada com uma doença e eu preciso de oração. Aquele movimento ali, tal, não perguntei o que era, né? Simplesmente vamos orar. Acho que de repente você te pergunta o que era também, o coração da área parecida. Então, assim, simplesmente oramos, declaramos a cura sobre ela. Depois de algumas semanas, ela voltou na igreja, ela não era membro da igreja, voltou à igreja, falou assim, pastor, o senhor lembra de mim? Eu falei, não, para te falar a verdade, não. Ela falou, então, eu tive um tempo aqui atrás, aqui na igreja, e estava pedindo para o senhor orar, foi até no final do culto, o senhor orou por mim e tal. Eu falei, então, o senhor sabe o que eu tinha? Eu falei, não faço ideia. Ele falou, então, pastor, eu era soro positivo. Eu falei, era? Eu falei, exato, pastor, estou trazendo um exame aqui para falar que eu estou curado para honra e glória do Senhor. E ela estava curada, tá? O sangue limpo, restaurado para honra e glória do Senhor. Então, que experiência, né? Forte, né? Assim, que mais marcou você, assim, a ponto de você falar assim, cara, que Deus é esse, foi essa. Fazer uma cura dessa. Uma cura dessa, coisa que, para a medicina, até hoje, não tem cura. Tem um paliativo. Sim. Né? Você vai mantê-la a pessoa, mas a pessoa chegar com um diagnóstico, depois ela já tinha feito, mas era falso negativo. Não, a pessoa era a idética, tá? Então depois ela vem, olha, estou restaurado.
Aí ela, naquele momento, ela começou a permanecer na igreja e tal, ficou lá conosco, depois ela mudou de cidade, aí perdi o contato dela. Mas, poxa, ela era vizinha de uma senhora da igreja, Ana Cacilda, né? Assim, evangelista nata. Veio por um convite através dela, falava, que nós vamos orar por você na igreja. E né? aconteceu. Foi, Deus fez. Pode, né? É Deus. É maravilhoso. Nas quintas-feiras aqui, quando a gente vê, né? Deus agindo, Deus fazendo. É maravilhoso, né? A gente vê o poder de Deus. Demais, né? É maravilhoso ver o poder de Deus, não tem como. Aqui, Deus curou o mulher do câncer aqui. Aí, Né? Já foi, fez exame, não tem mais nada. glória a Deus, né? Aqui, Ou seja, Deus não mudou, né? Não, a gente acha que Deus mudou, é a mesma coisa. Isso Continua tem curando, muitas continua curas que estão transformando acontecendo vidas. aqui. A pessoa não tem testemunhado de tanto que Deus tem feito. Sim. Mas muitos já têm falado, ó, fui curado disso, fui curado daquilo. Ontem tinha aqui, uma pessoa foi curada, na oração ao invés quis dar o testemunho. É mole. Agora eu quero mudar um pouquinho a trajetória da conversa. Eu queria saber um pouquinho, conversar com o pastor Jordão, como que é ser pastor, ser pai, ser filho, ser marido, entendeu? Conseguir gerir uma igreja, conseguir entregar tudo, porque a gente vê que você entrega tudo, as pregações, o carinho, o cuidado que você tem com os membros. Como que é conseguir gerir isso tudo aí? Cara, assim, a dedicação é uma coisa que às vezes a gente tenta implantar ou empregar de uma forma muito pejorativa ou pesada, né? Então, parece que aquilo que eu vou falar é jargão, mas não. Quando você faz uma coisa que você ama, você faz uma coisa com prazer, nada do que você faz se torna pesado. O cara que tem um casamento que ele é infeliz, o casamento é pesado. O cara que tem filhos que são infelizes ou que os filhos trazem infelicidade, os filhos se tornam pesados, o pai se torna pesado. Então, ou seja, eu acho que tudo aquilo que não tem prazer, não tem algo que te apaixona fazer, fica pesado. Então, se a igreja é um fardo, é peso? Ah, mas é difícil. Família é difícil, casamento é difícil, criação de filhos é difícil, você implantar a igreja é difícil, tudo é difícil, mas assim, a questão é onde está o teu coração. Se aonde está o teu coração há um princípio dos céus, há um princípio do reino, as coisas fluem com a paixão. Isso é simples. Às vezes, só que o problema é que a gente tem uma dificuldade absurda de resolver pequenas coisas, né? E consequentemente as coisas se tornam grandes, tá? Porque não resolvemos quando ela é pequena, não cuidamos das pequenas raposas, não arrancamos ela, não deixamos ela detonar a vinha, entendeu? Então, quando você cuide de pequenas coisas, quando você tem a paixão de fazer aquilo ali, você sabe que sempre vai ser difícil, até porque o adversário vai sempre ser adversário, ele está aí para isso, para detonar e botar literalmente pintar e tentar brincar. De qualquer jeito. Exatamente. Então, assim, nós precisamos só ter uma paixão, cara, que nos move. Se a gente tem uma paixão que nos move, acho que tudo isso aí flui, né? Flui. Aí se desdobra como qualquer outra pessoa, né? Tem que buscar filho, levar filho, faz isso com filho. Às vezes alguma coisa fica mais pesada que outra, sim, entendeu? Às vezes a igreja te toma mais tempo, sim. Ah, pastor, você nunca ouviu a esposa falando, você dá mais atenção para a igreja do que... Ops! Claro, com certeza. Então, claro, entendeu? Então, assim, a vida é feita de etapas, a vida é feita de fases. Então, tem uma fase que você está muito entregue à família, tem uma fase que você está muito entregue à igreja, né? Então, quer ver você se entregar muito à família, vai tirar férias, você vai entregar a família. Isso aí. Entendeu? Então, é importante descansar, parar, entendeu? Então, tudo é etapa. E quando nós não sabemos viver o momento que estamos vivendo, ou nossa alma é tomada pela ansiedade, ou a nossa alma é tomada pelas frustrações passadas e ficamos no campo da depressão. É uma coisa ou outra, entendeu? Então é saber viver o hoje. Então eu acho que eu acho que eu não tenho muita dificuldade com isso, sendo sincero. Eu acho que eu não tenho muita dificuldade com isso, no sentido de estar aqui hoje. Tá? Mas tem um monte de coisa de dar medo. Rapaz, muita certeza, coisa, né? Entendeu? Então muita coisa, mas assim, eu consigo estar muito presente. Saber que hoje eu tenho que viver isso aqui, eu tenho que estar aqui, apesar de ter coisas que eu preciso resolver. Isso é uma coisa que a gente pode trazer para todo mundo, né? A gente precisa começar a tentar viver o hoje, para de ficar preocupado com o futuro, com as coisas que ainda vão acontecer, né? Por isso que as pessoas hoje em dia, né, depressivas, entendeu? Emocionalmente, porque ficam focadas no futuro, as pessoas... Tu vê até uma coisa, cara, não tô querendo falar que a ansiedade, a depressão é do diabo, nada disso não.
mas eu quero dizer que tem um dedo dele. Por quê? Porque quando você é tomado pela ansiedade, a primeira coisa que vai sumir do teu coração é a dependência de Deus, é saber quem Ele é. Cara, nós vivemos pela fé. A fé é a certeza de coisas que eu não vejo. Isso aí já é uma ansiedade, cara. Se tu pega pro ansioso, não, eu quero ver. Entendeu? Então tu já toma o coração ansioso, aí o ansioso já fica ansioso, fala, não, eu não consigo ter fé. Então olha só que louco. É verdade. Olha que louco, né? O ansioso vai falar, não consigo ter fé. Por quê? Porque eu preciso viver. Precisa ver alguma coisa. Aí você, quando aprende a viver a dependência de Deus, você sabe que o Senhor é Deus sobre todas as coisas, que o tempo certo vai acontecer, e o que eu preciso fazer é aprender a obedecê-lo, amá-lo, estar com Ele hoje. E o futuro amanhã, Ele sabe o que eu tenho de melhor para mim. E não significa com isso, com essa minha frase, que não vai ter adversidade. Pelo amor de Deus. Não, com certeza vai ter. Cara, se Jesus pudesse, se Deus pudesse livrar alguém, Ele ia livrar Cristo, cara. Exatamente. Não livrou. Não livrou. Não livrou por quê? Era necessário. Era necessário. Isso mostra porque tem coisa na nossa vida que é necessário. Aí a galera fala, mas por que? Cadê Deus? Deus não existe. Não, peraí. Você só vai entender lá na frente. Vai entender lá na frente. Só que a gente não sabe aprender a obedecer. O resultado, quem não sabe obedecer, caminha 40 anos no deserto. Eita, glória. Entendeu? Aí, ó. Essa que a verdade é essa. Entendeu? Quem não sabe obedecer, caminha 40 anos no deserto. Exatamente. Quem aprende a obedecer, ele aprende que existe um sacrifício como a obediência, mas é melhor sacrificar na obediência do que sacrificar no deserto. Exatamente. Onde tu vive prova, cara. Exatamente. Então, pô, eu sacrifico obedecendo. Eu não vivo prova. Eu sacrifico sem obedecer, eu vivo prova. Aí eu, dentro do deserto, eu falo o quê? Vou morrer de fome. Aí Deus tem que, peraí, eu tenho que me virar ainda pela tua incredulidade. Vai Deus e manifesta a glória mais uma vez. Ah, eu vou morrer de frio. Vai Deus. Ah, eu vou morrer de calor. Vai. Assim, Agora é sede. Vai Deus. Então, ou seja, infelizmente, assim, acaba que a nossa incredulidade começa a mover o coração de Deus, né? Começa a mover o coração de Deus, porque também Deus fala assim, cara, se eu não for misericordioso, esse povo aí vai ser tomado pela incredulidade. Exatamente. Vai se perder pela incredulidade. Porque hoje em dia, né, tá muito fácil as pessoas perderem a fé, né, por qualquer coisa, né? A gente vê as coisas acontecendo, vê o poder de Deus sendo manifesto, e às vezes pequenas coisas, né, já faz a gente murmurar, perder a fé, a gente já desacredita do Quer largar Jesus. Cara, já quer largar Jesus. Pessoas que vivem milagres Não tem extraordinários. Pessoas que vivem situações, como vimos aqui na igreja, cara, criança foi diagnosticada por um médico com diagnóstico com tudo, com hidrocefalia, agora não sei se foi hidrocefalia ou microcefalia, foi um dos dois, diagnosticado com laudo, nós vimos isso aqui, vocês presenciaram isso, entendeu? Então, poxa, a criança ser curada, o diagnóstico era, vai nascer, vamos descer para a UTI, para o Rio de Janeiro, porque aqui não tem suporte para essa criança. Esse que é o diagnóstico. Quando o médico pega a criança nos braços e fala, ué, a criança é normal, vamos fazer exame, criança normal, vai descer a criança? Não, permanece com a criança aqui. Então, assim, são coisas extraordinárias que só o Senhor pode fazer. Pode, né? O poder de Deus, né? Maravilhoso, né? Eu queria saber agora se vocês dois têm uma experiência assim, que compartilharam juntos, assim, uma experiência que compartilharam juntos. Cara, eu acho que muitas coisas foram juntas, por exemplo, todas essas viviam juntos, né? Então, assim, pra mim, cara, é sempre replay, porque eu já ouvi essa história 255 vezes. Entendeu? Já ouviu e teve junto. Já ouvi e teve junto. Então, assim. Nessa mesmo estava junto. Nessa mesmo estava junto. Viveu junto. Nessa mesmo, cara, uma das experiências que foi pesada comigo foi que eu tinha na época uma coisa que muita gente tem aí, rapaz, que é aquela retaliação que você sente à noite. Fugiu o nome agora? Você vai acordar falando, roncando. Não era isso. A pessoa fica sufocada à noite. Fugiu o nome, que agora eu vou lembrar o nome. Então, ou seja, cara, várias vezes à noite eu ficava sufocado. E eu sentia literalmente como uma mão no meu pescoço, agarrando, sufocando. Eu abri o olho, não via ninguém, mas eu estava sem ar. E eu lembro que no segundo dia da campanha, que foi um sábado, essa lá de Santos, eles já estavam falando, que não parava de falar, não para de falar, aí junta mais 200, e eu moleque, aí a galera não para de falar, contando história, e eu falei, cara,
estava cansado, vou dormir, quero dormir. trabalhar, dá para dormir, né, cara? Não, para trabalhar, tu trabalha na igreja. Quando tu chega em casa, tu quer dormir. Descansa, né? Rapaz, os caras só pensam numa coisa, comer e falar. Eu falei, vou dormir. Aí nesse dia, nós estávamos, o apartamento lá em Santos era pequeno, então botaram um colchão para mim no canto, eu fiquei naquele colchão. Aí nisso que eu estava naquele colchão, mais uma vez, veio isso. Aí eu literalmente eu sentia como alguma coisa estivesse em cima de mim, me sufocando, deixando sem ar. Aí eu levantei, aí nisso que eu levantei literalmente, né? Eu lembro do pastor Clodoaldo, que é um rapaz, cara, o cara é maior do que você, malado, incrível, o cara é maior que tu. Largão. Clodoaldo chegou, apontou o dedo e falou assim, tá amarrado, solta ele em nome de Jesus. E na mesma hora, e assim, tudo com o olho, não era sonho, eles viram que eu acordei, eles viram que eu estava sufocado, que tinha alguma coisa tentando me sufocar, tentando tirar meu ar, e aquilo ali era constante, e assim, não era uma coisa que me assustava, só que naquele dia foi uma coisa mais intensa, a ponto de eu acordar, eles estarem do meu lado e eles presenciarem, entendeu? Então, depois daquela palavra, nunca mais, entendeu? Mas sempre com esses atentados assim, retaliações muito fortes. Isso, garoto. Novo. 12 a 15 anos aí, não sei a idade, mas ou de repente é mais novo. Agora eu quero saber aqui sobre o ministério, que é a Casa do Pai. Como é que nasceu a Casa do Pai? Cara, a Casa do Pai, ela nasceu de muita luta interna até minha, né? Porque assim, eu fui criado dentro de uma igreja, dentro de uma denominação que nos direcionou tal, mas eu fui criado até muito mais porque ele era pastor dela. Então você vai na minha vibe, né? O Senhor chamou, você entende ali. Cara, ele foi uma casa que nos educou, nos ensinou a ser apaixonado pelo Senhor, nos ensinou a ser muitas das coisas que nós somos hoje. Mas chegou um tempo, cara, que o Senhor, mais ou menos em 2019, 2018, que Deus começou a trazer muito questionamento no meu coração, não sobre a denominação é uma bênção, ela é uma bênção, só que eu não me via encaixado dentro dela, e muitas coisas que eu falava assim, cara, a instituição me manda fazer isso, só que eu não consigo fazer, e aquilo começou a me trazer questionamentos. Eu falei, eu tô errado, e errado tô eu, porque a direção deles é aquela, só que assim, peraí, a coisa não está encaixando. Então eu fazia por obrigação, fazia por obediência, né? Só que aquela obediência trazia um certo questionamento no meu coração. Porém, eu entendia que eu nasci naquele lugar, fui criado naquele lugar, fui educado naquele lugar, fiz teologia naquele lugar, fui ordenado naquele lugar e eu ia morrer naquele lugar. A visão sempre foi essa, a visão nunca foi fora dessa. Sempre com esses questionamentos, mas questionamento como todos nós temos, nós aprendemos a o quê? Dominá-los. Não, isso aqui não é sadio, peraí, não, eu não entendo como certo, e por aí sempre foi. Eu, pelo contrário, eu lembro que a galera que antigamente, até na teologia, falava sobre sair da denominação, eu falei, vocês são loucos, cara, que isso, vocês são isso, sabe? Aí hoje eu me vejo fora dela, falei, caraca, que troço doido, né? E aqueles que eu questionava estão lá. Aí eu falei, vai entender. Mas aí a questão toda eu entendo questão de propósito. Chega em 2018, mais ou menos, posso estar fugindo a memória aqui, mas 2018, creio eu, começou isso mais forte. Aí eu falei assim, Senhor, não estou me encaixando mais, isso está me fazendo mal. Começou a entrar aquele sentimento até de princípio de depressão. Por quê? Porque você lutava contra algo que você obedecia, mas você queria fazer, mas ao mesmo tempo... Exato, não era o que estava no teu coração para fazer. Volto a falar, não está errado, é a forma dela se encaixar como denominação. Quem não estava encaixado era eu. Talvez acredito que ali o Espírito Santo já estava moldando um novo formato, até mesmo porque eu entendo que para ser aquilo que ela era, permaneceríamos lá. Se o Senhor nos trouxe com a nova visão, é porque aquilo que estava lá foi bom, aprendemos, estamos tirando o que foi muito bom de lá. Mas se fôssemos para ser igual, estaríamos lá. Então, se o Senhor nos trouxe esse direcionamento que somos hoje como Casa do Pai, é porque eu entendo que o Senhor tem nos dado uma direção diferenciada e temos vivido isso, né? Debaixo da palavra também, como também a nossa casa anterior era. E somos apaixonados, amigos e tal, somos apaixonados pela nossa antiga casa. Mas, pois bem, nisso, 2018, que foi o auge da minha crise, eu falei assim, Deus, preciso tomar uma posição.
Só que a posição, cara, nunca vem com a coragem. Posição é uma coisa. Saber que você precisa fazer é uma coisa, cara. Mas ter coragem para você fazer é outra situação. Exatamente. Entendeu? Aí amorteceu aquilo ali, paralisou tal. Aí veio 2019, pandemia, para lá. No final daquilo tudo ali, já tinha aquietado meu coração, essa parada já estava fora, entendeu? Vambora, aquela coisa de você acostumou e vambora. Vamos continuar. Vamos continuar, conforme a maré, né? Cara, eu lembro que um pastor José Carlos Miranda, pastor do Jacques, foi pregar um dia, quarta-feira, na igreja, estava lá, acabou de pregar, uma benção, Deus usou, falou, aconteceu, acabou. Quando ele tinha acabado, ele voltou, pediu a oportunidade de novo, falou assim, peraí que eu tenho que fazer algo aqui, Deus está me mandando. Aí falou assim, preciso orar por você, pastor, porque Deus está falando comigo hoje que você está tentando desistir de algo que Ele colocou no teu coração e que você abandonou. Ele está aqui para falar com você hoje que é dele, e ai de você se não se posicionar. Eu falei, caraca, entendi. Já entendeu, né? Pô, aquilo deu um gelo na espinha, né? Cara, e eu falei assim, cara, eu não sou bobo e eu sei o que é. Gelou, só que, cara, eu não tive posicionamento, não tive ainda aquela coragem de me posicionar, até que, acho que 1 ou 2 anos depois, tá? 2 anos depois, 2022, né, mais ou menos, 2022, foi pra cá. Já levou 2 anos ainda. Rapaz, eu lutei muito. Não, a luta minha, a queda de braço foi. Não, mas depois de uma palavra dessa, né, tu vê, ainda foi 2 anos. Ainda. Gerava muito medo, cara. Gerava muito medo, entendeu? E até mesmo porque é uma vida toda, né? É uma vida toda, entendeu? Não era coisa tão simples, e não era o nosso coração não estava naquilo, entendeu? Então, assim, tinha que ter muita convicção de que era de Deus, e a palavra era de Deus, para nos posicionarmos mediante isso, porque nós estávamos lidando com pessoas. Não estamos lidando com cabeça de gado, entendeu? Estamos lidando com pessoas, com seres humanos. Então, ou seja, naquele posicionamento, que ainda fiquei lutando, ainda muito quieto na minha, mas ainda na luta, esqueci e tal. Rapaz, veio um pastor aqui, de novo, pastor Zé Carlos, Zé Carlos, a figura. O pastor Zé Carlos vem, me liga, ele estava marcado para pregar aqui uma quinta-feira. O pastor Zé Carlos me liga e fala assim, cara, tu sempre tem. Mas tem um amigo meu aqui, cara, que eu queria que você desse a oportunidade para ir pregar hoje. Eu falei, pastor, mas nem conheço o cara, mano. Como que o senhor vai? Falei que você confia em mim. O senhor confia, ué. Como que eu não vou confiar? Então dá uma oportunidade pro cara. Deu a oportunidade para ele, meu amigo. O cara falou. Naquilo ali já estava num princípio forte de depressão, porque a angústia estava pesada, entendeu? Aquela guerra de tomar decisão ou não. E quando a gente não toma decisão, muitas vezes cai na depressão. Tá? Muitas depressões vêm por pessoas que não se posicionam, e a gente tem dificuldade de ver isso. E por não me posicionar, eu estava abatido, estava triste. Na verdade, eu estava triste, tá? Essa que é a clara verdade, tá? Não vou falar insatisfeito, mas eu estava triste. Eu estava satisfeito, cara, estava acontecendo tudo de bom, não tinha o que reclamar, mas estava triste. Estava bem, caminhando bem, mas eu estava triste. A verdade era essa. Chega nesse tempo, cara, Deus usa o pastor Adriano e vem com a palavra desde o começo de todas as coisas, cara. Parece que ele foi lá nos 8 anos de idade. Deus, né? Cara, rebobinou a fita e trouxe até aquele momento. E no final, ele falou assim: eu tenho te cobrado. Agora eu quero saber a tua posição e a tua escolha. Cara, aquilo ali foi definitivo. Mas mesmo assim, cara, pra você ver, eu fiquei nessa luta, e naquela época era troca de bispo, né? Ia vir para cá um bispo que hoje é bispo ainda da região atual, muito amigo nosso, foi o cara que fez meu casamento, foi o cara que me batizou, foi o cara que a minha lua de mel eu passei dentro da casa dele. Ele estava viajando, ele falou, toma minha casa e vai lá. Eu falei, mas vai ficar lá, usa minha casa, fica à vontade. E eu estava em Cabo Frio usando a casa dele, cara. Então, assim, um amigão. E na virada daquele ano, ele estaria vindo para cá para ser o bispo dessa região. E Deus chegou e falou assim: se posiciona. Cara, eu sei que eu liguei para o bispo anterior, que hoje é o nosso bispo também, que depois desligou da denominação.
eu virei para ele e falei assim, cara, eu preciso conversar com o senhor. Aí ele falou, por quê? Eu falei, eu preciso conversar com o senhor. Eu tenho uma posição para tomar e eu preciso conversar. Eu não posso mais voltar atrás. Aí eu chamei ele, conversei, falei, olha, estou entregando minha credencial. Falei, Jordão, você tem uma palavra? Eu falei, tenho. Ele chama sua esposa. Aí, o que você acha? Eu falei assim, pastor, eu entendo que essa é a palavra de Deus. Então, Deus abençoe vocês. Abençoa nossas vidas, saímos debaixo de bênção. Tanto é que saímos com diversos amigos. Tem pessoas que estão aqui, às vezes nós estamos ministrando na antiga casa ainda, porque temos esse carinho, temos esse amor, a amizade, a aliança continua. É reino de Deus. Não dividimos reino, entendeu? Mas pra gente foi muito conflituoso porque nasci naquele lugar. Sim. Nasci naquele lugar, entendeu? Então, nascendo, tudo ali era certo. Apesar de ter aquelas coisas, você falar assim, não, poxa, eu não me identifico com isso, era minha casa. Era minha casa. Então, essa virada de ano que eu estou te falando, do dia 31 de dezembro. A virada de chave, né? Literalmente, né? Eu estava entregando minha credencial. Caraca. Eu estava entregando minha credencial, eu falei assim, não. Foi o dia final, eu lembro que estava na tua casa, né, pai? Na tua casa, estava ali, conversando, e naquela hora eu levantei, cara, bom doido. Eu falei, rapaz, meu pai falou uma palavra, eu levantei e falei assim, é hoje. É hoje. Ele falou, hoje o quê? Eu vou ligar pro bispo agora, estou entregando minha credencial. Ele falou, é agora. Foi do nada, cara, do nada, uma palavra foi definitiva para chegar e falar assim, para botar uma pedra e falar assim, eu tenho que me posicionar. Não é que Deus não queria fazer, era falta de posicionamento meu. Era falta de posicionamento meu. Então, quando eu me posicionei, acho que Deus falou assim, agora eu vou começar a usar da forma que eu quero. E assim nós temos começado a viver a nossa história. A identidade de casa do Pai, essa paternidade, esse cuidado, essa identidade que temos como igreja, não somos o melhor lugar do mundo, mas tentamos buscar ser o mais correto possível. E dentro daquilo nós tentamos cuidar de pessoas com sinceridade, com essa figura de paternidade. Aí você fala, mas por que casa do Pai? Porque é a figura que eu entendo de paternidade, é a figura que eu entendo de paternidade. Então, se essa figura nós temos sem distúrbios, com uma coisa muito sincera, às vezes o pessoal fala assim, mas como vocês são, cara, nós somos, quando ele tem que me chamar na bronca, ele chama, não tem essa não, entendeu? Como pai, da mesma forma, ao respeito dele, como eu como pastor dele, então é uma coisa que funciona muito bem. Aí a galera fala assim, gente, até isso o nego tem inveja, é o troço de louco, né? Mas até é uma coisa simples, né? Então assim, quem está perto da gente vê, tá? Somos pessoas normais, brinca, fala besteira, mas temos essa questão da paternidade. Eu acho que é isso que a gente tenta trazer de uma forma muito suave para a igreja. E tem conseguido. Amém. Tem dado frutos, graças a Deus. Para o povo entender que além de um Deus, elas têm um Pai. Eu acho que isso tem faltado muito. Sim. As pessoas tomaram medo de Deus. Sim. Mas por que tomaram medo de Deus? Pelos seus pecados. Exatamente. Aí os seus pecados fizeram se distanciar, porque ele vai me punir. Mas quando você traz para a figura do pai, você sabe que o pai também vai pegar e vai puxar na orelha. Só que a diferença é que o pai vai chamar para perto. Faz o carinho. Eu estou falando, meu irmão. Entendeu? Então, o que está acontecendo? Chama para correção, só que é pai. Exatamente. Não só é figura de Deus. É um pai. Eu acho que isso nós temos conseguido viver muito. Sim. Então, pessoas com isso têm sido restauradas. Paternidades de pessoas humanas, paternidades sanguíneas, vamos assim dizer, têm sido restauradas através dessa visão. Sim. Através da visão do reino, da paternidade, pessoas têm sido restauradas. Então, louva a Deus por isso. E assim a Casa do Pai tem nascido, tem gerado frutos, Casa do Pai Kids. Da glória aí. Glória a Deus, tá aí. Fluindo, Tá fluindo. graças a Deus. Deus é bom, Deus é bom. Pode, né? E essa identidade, né, cara, a gente vê na igreja mesmo, né? Não é só o nome Casa do Pai, a gente vê na igreja, né? E você vê com isso, eu acho bacana demais quando chega alguém para mim e fala assim, eu não tinha relacionamento com meu pai. Tá? E uma das coisas que o diabo mais tenta fazer é quebrar a visão da paternidade humana, sanguínea, porque com isso ela quebra essa visão da paternidade divina. Então, cara, ele é muito ardiloso em fazer isso. O diabo é muito sutil em fazer isso, em pegar e quebrar essa visão dessa paternidade sanguínea, porque ele consegue quebrar a visão da paternidade divina. Exatamente. Então, quando você vê
líderes, jovens, falando assim, cara, eu consegui falar pela primeira vez com meu pai que eu amo, eu consegui liberar perdão para meu pai, consegui liberar perdão para minha mãe. Então você vê que o reino de Deus está sendo implantado e que a figura do Senhor como pai está sendo manifesta, o cuidado dele como pai está sendo manifesto. Então é isso que traz muita alegria e satisfação ao nosso coração. É edificante, né? É edificante, é edificante. Eu acho que eu imagino o senhor como pastor, vocês dois, né? Ver hoje o ministério como é que está caminhando, né? A gente vê que, graças a Deus, as coisas estão fluindo, a gente está vendo um crescimento aí, 3 anos, né? Nós temos ministério. Estamos indo para 3. Não, 2 anos agora, em abril. A gente fez aniversário de 2. Não, fez de 1. Nós vamos fazer aniversário de 2. De 2 agora em abril. Nós vamos fazer aniversário de 2 em abril. Olha só. Eu sou ruim de data, tá? Não Então, falo que eu esqueci a data do dia 17 de janeiro agora, que foi meu aniversário de casamento, porque fica chato, né? Mas assim, eu sou fraco de data. 2 anos agora. 2 anos. Abril. 2 anos fazemos agora em abril. Caso do pai fez 2 anos. O que o senhor já fez nesses 2 anos, né? É doideira. Aí é engraçado que a galera chega e fala assim: o que vocês estão fazendo diferente? Eu falei: não faço ideia. Não faço ideia. O que vocês fazem diferente? Eu falei: cara, não tem diferente. A galera, eles ficam tentando buscar uma receita de bolo, cara. Eu acho muito engraçado isso. A receita de bolo. Cara, o que vocês estão fazendo pro crescimento? Me dá o beabado. Uma coisa que eu fiquei revoltado é isso, né, cara? Quando eu começo a ver igrejas crescendo e tal, e aí daqui a pouquinho o pastor tá vendendo curso de como crescer a sua igreja. Cara, isso é ridículo, desculpa falar, mas isso é ridículo. Até porque quem dá crescimento é o Senhor. Então, se a gente tem alguma destreza de fazer isso aí, eu acho que é bem complicado, ou os frutos vão dar errado. Se eu, como ser humano, tenho a destreza de fazer a coisa crescer por mim, eu acho que a coisa vai dar errado. É a minha visão, entendeu? Então, assim, cara, se você me perguntar até hoje, o que tem sido, o que tem feito a igreja crescer, eu vou te falar, é verdade, meu amigo, não faço ideia. A pergunta bíblica seria essa, é o Senhor, entendeu? Porque, cara, vocês fazem isso? Não. Vocês fazem festa? Não. Você vai, não. Então, assim, o que nós fazemos, cara? Nós somos uma igreja muito simples, de chegar, de congregar, de querer estar juntos, querer estar perto, gerar relacionamento, entender que a igreja é Atos 2, que é isso aí, repartir um pão, e tinham tudo em comum, e tentar buscar a essência disso aí. Mas a verdade, no fundo, é que nenhum mecanismo, vamos assim ser mais claro, né? Nenhum mecanismo nós temos. Não temos mecanismo de discipulado para crescer a igreja, não temos mecanismo de retiros para crescer a igreira. Para trazer pregador, cantor de fora. Trazer pregador e cantor de fora para crescer a igreja. Não, cara, eu acho não, tenho convicção e certeza que quem tem dado crescimento ao Senhor. Uma coisa que sempre me preocupa muito, tá? Não está nem à frente nem atrás daquilo que o Senhor tem decidido para hoje. Isso é uma coisa que me preocupa demais, como pastor. A minha oração contínua é essa: Deus, faça-nos estar no tempo certo. Como igreja, faça-nos estar no tempo certo. Isso me ensinou uma coisa: nem avançar e tomar decisões de coisas que não é para tomar, e nem parar em situações que não é para estar parado. De repente Deus vai falar assim: cara, pega a tenda, arruma a tenda e vão meter o pé. Tenho certeza que alguns vão me matar, mas entre eles Maurício, Diego, vão me matar. Se fala, né? Cara, mas se Deus falar, eu tenho certeza que eles vão junto, como já vieram junto para cá, Sim, como já fizemos, já estendemos a tenda 2 vezes, entendeu? Vamos estender a terceira, quarta e quinta se precisar. Mas assim, eu acho que a coisa que mais me preocupa, cara, é ter essa convicção de que eu estou ouvindo Deus. É o que mais me preocupa. Tá? Agora, se a gente vai fazer evento, cara, eu não estou falando pelo amor de Deus também, tá, gente? Estou falando mal do evento, não. Estou falando mal dessas coisas, não. Às vezes, quando a gente tem alguma coisa aqui, mas estou falando só que assim, eu acho que se a gente entender que biblicamente o crescimento quem dá ao Senhor e a perseverança na oração é que fazia com que o Senhor acrescentava dia após dia os que iam ser salvos, é para fazer o reino crescer, as pessoas serem atraídas. Isso me leva, por exemplo, a experiências como vizinhos chegarem e me perguntarem onde que é a igreja. A minha identidade, onde que eu moro, é pastor. Exato. Se chegar e falar assim: onde que eu moro, Jordã? Não sei. Pastor Jordã? Não. Só pastor? Pastor, 90% é pastor. Tá? Ninguém sabe meu nome, até porque o nome é difícil. Sim. Se fosse Rodrigo, Mateus, João, aí a culpa é deles aí, entendeu? Então o Jordã, cara, pô. Aí Jordan, telemarketing liga pra mim. Não, Emerson, telemarketing liga pra mim, cara. Qual o seu nome? É Jordã. Qual o seu nome? É Jordã. Jordan.
Geordan. Jordan, falei, Jordan. Esse mesmo. Cara, fica por essa, porque ninguém consegue falar o bendito nome. Meu primo tentou copiar meu nome e copiou errado, cara. Sério? Sério, todo mundo chama de Jordan. É Geordan lá, ó, gente, é Geordan. Entendeu? O dele é sem o E, Jordan. Não, o dele é Jordan. Ah. J-O, Jordan. Então, todo mundo chama Jordan, abrevia. Então, assim, até no condomínio, ninguém me chama pelo nome. Só pastor. Poucos. Pastor. Aí a galera se pergunta lá, onde que é casa do Jordan? Você botar o pastor na frente, você dá nenhum título ali. Quem? Entendeu? Mas é bacana isso, você vê que você, querendo ou não, onde você está, as pessoas estão vendo quem é Cristo, a postura de cristão, entendeu? A gente cobra por isso, tem que se cobrar, cara. Sim. Tem que se cobrar. Cristão que não se cobra por isso, pá. Não. Meu filho, é porque você está querendo mijar fora do pinico. Sim. Se você não está querendo ser cobrado por isso, é porque você está querendo mijar fora. Está querendo sair fora. Essa que é a verdade. Você não quer assumir a responsabilidade de carregar a marca de Cristo. Então, aí não quer ser titulado. Por que você não quer ser titulado? Porque teu grande medo é que alguém aponte para você e fale, você é cristão? Então, essa que é a verdade. Essa que é a verdade. Entendeu? Então, assim, cara, rapaz, eu pelo contrário, eu fico muito triste quando a galera fala assim, pô, esse aí deveria ser pastor, aí que eu ficaria triste. O contrário, Como isso aí. Entendeu? Agora não, esse é pastor. É pastor. Pô, me alegra com isso. Não estou dizendo, né, a perfeição, nada disso. Sim. Mas assim, a gente tenta buscar o máximo possível de caminhar na presença. Ser Também é uma base também, não é nem do, assim, é do caráter também, né? Do caráter. Você tem um caráter reto. É o mínimo. Não é porque você é da casa do pai ou porque é de... Não. Pô, é teu Cara, você é cristão. Se você é cristão, o mínimo que você tem que fazer é ser como Cristo. Exatamente. Né? Pequenos Cristos. Não é isso. A palavra ser cristão é isso, é ser pequeno Cristo. Então, ou seja, eu preciso ser no mínimo isso. Se eu caminho nele, a verdade dele está em mim, o mínimo que eu preciso fazer é caminhar pelo menos segundo aquilo que ele é. Exatamente. É o mínimo. Procurar ser o mais parecido possível. O mais parecido possível. Para a gente poder finalizar, rapaz, Foi esse longo podcast esse trem. maravilhoso, longo. Nós já estamos aqui há Ele quase fala 2 que eu horas. falo 2 muito, horas. cara. 2 horas. Não, é porque eu não contei história, cara. 2 horas de podcast. Para a gente finalizar, assim, eu sei que o Senhor caminha segundo a palavra do Senhor, né? O que o Senhor manda fazer, o Senhor tem feito aí, por isso que tem dado frutos. Mas assim, qual é a visão que o Senhor tem futuramente para essa igreja? O que o Senhor almeja, assim, o que o Senhor tem de visão? Cara, amigo, boa pergunta, não tenho. Vou ser sincero para você. Se você vai falar assim, você espera estar aqui amanhã, não sei. Não sei. Isso não gera ansiedade no meu coração. Entendeu? Eu quero hoje fazer, não é jargão, não estou falando de jargão. O que você pensa para amanhã? Não sei. Não sei. É para estar aqui? A gente se prepara para estar aqui. Mas se o Senhor vai abrir outras portas, se o Senhor vai abrir um lugar maior... Aconteceu, né? Exato. Como que a gente sonhava, ou pensava, ou estava arquitetado, em 1 ano e pouco de igreja, estávamos com 2 galpões, 2 aluguéis caros. Então, assim, como que você imaginava estar com uma outra igreja? Nunca imaginei isso. Eu nunca imaginei isso. Entendeu? Em pouco tempo. Então, o que você imagina amanhã? Rapaz, eu quero só uma coisa, cara, é que nós sejamos usados. A Deus. Eu quero que nós sejamos usados e essa igreja seja usada para sacar o inferno. Ganhar vidas para o Senhor, a resgatar os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos. Eu tenho me empenhado em tentar educar a igreja, direcionar a igreja naquilo que o Senhor tem me direcionado a fazer isso. A ganhar vidas, a trazer vida para Cristo, a libertar no nome do Senhor, a ser igreja no tempo de hoje. Mas agora, se você me perguntar o que você tem como expectativa para amanhã, cara, você pode sonhar milhões de coisas. Se você falar de sonhos, eu vou falar milhões para você aqui. Tá? Onde você queria estar? Eu passo em alguns lugares e falei, cara, Senhor, eu queria estar aqui. Daí, um templo. Uma estrutura dessa aqui, eu queria ter essa estrutura. Nem não ficar louco aqui, igual a gente fica, tem espaço para isso. Não, tem espaço, não, tem espaço, não. Cara, todo pastor sonha em ter uma estrutura que possa ser adequada para a igreja, para os seus ministérios, para as ações, para que a coisa flua. Mas são sonhos, tá? Aí sonhos, beleza. Sim. Mas assim, debaixo de uma direção de Deus, eu sei que amanhã vai ter quinta profética, eu sei que amanhã Deus vai fazer, entendeu? Domingão tem culto, a gente vai estar aqui debaixo da presença, vamos do congresso, o Fire vai ir, vamos incendiar a igreja, incendiar o povo, Deus vai manifestar a sua glória, a gente sabe que vai ter a presença. E uma coisa que eu sempre falei, e guarda isso no coração e fica para vocês, eu não tenho uma igreja vazia, eu tenho uma igreja que a presença de Deus não seja constante.
entendeu? Porque se a palavra fala que se houver um ou dois ou mais reunidos no meu nome, lá está lá, se eu reúno e não sinto nada, cara, o problema está em mim. Então, ou seja, não sentir a presença dele que me preocupa. Agora, o tamanho da igreja, alvo, eu já coloquei, falei, querido, se nós temos aqui 180 mil habitantes, poxa, se o Senhor nos der 1% desses 180 mil, nós temos 1.800 membros, filhos de Deus. Então, será que a gente não pode, pelo menos, trabalhar pelo reino para salvar pelo menos 1% da cidade? Não estou falando de 20%, estou falando de 10%. Estou falando de 1%. Eu não sei se você vai lembrar, eu falei assim, gente, 10% é muito, galera, pô, é muito. E 1% é pouco? Não, 1% dá. 1% dá, então beleza. Só que a galera estava pensando, não sei se vocês lembram, de grana, né? Sim. 10% é muito, mas 1% não, 1% não. Pô, peraí, pastor, é para dizimar 1% dizimo, né? A galera já foi com o coração nesse. Falei, tá bom, mas não quero 1% do teu dízimo, não, eu quero 1% de almas em Teresópolis. Aí a galera olhou e falou, poxa, pastor, 1.800 pessoas é muito, virou muito agora? Você tinha acabado de falar que era pouco, agora virou muito? Então, assim, precisamos trabalhar pelo reino, cara. Precisamos trabalhar pelo reino. E tu vê, o pastor Adílio até botou no início do ano, né? Eu quero que cada um ganhe pelo menos uma alma. Pelo menos uma. Ou seja, não são 1.800, né? Pelo menos uma. A gente já está fazendo algo, né? Porque hoje em dia eu acredito que isso o pessoal não tem buscado mais isso, né? Não. Eu busco por mim. Nós temos perdido a importância de resgatarmos pessoas. É aquilo que nós estamos falando de geração. A geração do passado era o seguinte: eu preciso ganhar minha família para Jesus, que vão para o inferno. Sim. Tá? Pregava a todo tempo. Nós estamos aqui como fruto dela. Hoje a nossa geração vive muito Deus, legal, mas testemunha pouco. Aí, como pouco testemunho, conversões também poucos. Ou aquelas conversões vazias. Igual você vê um monte de igreja aí, olha só, vamos orar, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quem nunca fez essa oração, levanta a mão. Pô, para. O cara não teve uma decisão pessoal, o cara teve aqui quase que um jogral feito aqui, pelo amor de Deus, quase um teatro, cara. Quem nunca fez essa oração? O cara que nunca fez mesmo, que vai levantar, vai ser mentiroso, o cara vai levantar. Mas foi com vontade própria? Não, peraí, nunca. Quem me perguntou me fez uma pergunta. Eu respondi. Eu respondi. Agora, aceitou Jesus como Salvador, estoura um monte de coisa, não sei o que, para. Não estou contra as paradinhas de estourar, estou contra a oração, isso aí eu estou contra. Entendeu? Então, ou seja, aí você leva pessoas pelo emocionalismo, aí que entra a visão, mais uma vez, aonde o inferno trabalha. Entra o emocionalismo, pessoas que aceitam a Cristo pela emoção, não entendem quem Ele é, não entendem o que vão ter que abdicar, não entendem o que vão ter que entregar. Daqui a pouquinho se frustra com o rei, porque existe uma promessa, a promessa não foi cumprida. Se ela foi cumprida, eu estou com ele. Se a promessa foi descumprida, eu estou fora. Exatamente. Entendeu? Aí acontece o quê? A maior igreja que nós temos hoje no Brasil. Qual que é a maior igreja que nós temos no Brasil hoje? Desviados. Não são pessoas que não aceitaram a Cristo. São pessoas que estão desviadas, tá? Que um dia o encontraram, se desviaram por frustração, por falsas promessas e por aí vai. E por não ter uma base que a antiga geração deu, tá? Sólida, e aí, meu irmão, é na alegria e na dor. Não são momentos fáceis, não são momentos fáceis, entendeu? Cristo até o final perseverou. Por não entender esse evangelho, o que eles fazem? Ó, valeu, foi bom até aqui, mas ó, para piorar de novo, eu tento voltar para ver se melhora alguma coisa. Exatamente. Então, mas sem delongas, quero agradecer ao pastor Adílio, pastor Jordão. Alegria. Foi maravilhoso ter esse tempo aqui com vocês. Um culto de podcast. Eita glória. Nós que agradecemos a vocês por abraçar os projetos da igreja. Não só esse, mas todos vocês abraçam, né? A gente vê aí a Casa do Pai Kids, né? Que é um projeto que foi inaugurado aqui com a Casa do Pai. Tem pouco tempo. A gente vê os frutos já dando, a gente vê ali os cultinhos das crianças cheias, crianças quase 70 ceias que foram ministradas para eles. 70 ceias, olha só. Então, ou seja, a gente já vê o fruto aí, né? De algo que veio do céu, vocês já foram ouvidos ao Senhor, né? E tá ali, né? O fruto. Amém. E foi o que o Senhor falou, né? Essa base vindo de baixo, no futuro, a gente facilita. Fica mais fácil. Isso aí. Entendeu? Aí, hoje, 1% da população é difícil, mas com essa geração que tá vindo aí, é isso. Tá vendo a diferença? Eles conhecem a Deus e têm a base da palavra. Exatamente. As duas coisas nós precisamos colocar no coração dessa geração. É conhecer a palavra, tá? Que ela é indispensável, mas não conhecer somente ela. Conhecê-lo e saber quem é esse Deus. Exatamente. Viver os dois.
Eu acho que essa geração vem para complementar o que a geração primeira viveu, muita palavra e pouco Deus. Sim. Aí depois veio para nossa, muito Deus e pouca palavra. Eu acho que agora eles complementaram. Deus e palavra, Deus e juntaram. palavra junto. É, eu acho que agora o negócio deu certo. Isso aí. Em nome de Jesus. Pastor, muito A obrigado. alegria é nossa, tá? Benção, tá? Pastor Adílio, obrigado. Abençoado. Muita glória. Gente, tamo junto. É nessa câmera aqui. Tamo junto. Aguardem o próximo. Que vamos ver quem vai ser o próximo. Então, breve tá aí para vocês. Graças a Deus, esse ministério aí que o Senhor levantou, mas esse projeto, eu sei que dará muitos frutos. Até a próxima. God is good all the time. If he ain't, then you lying in the rain, in the sun. God is good.